partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você, sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Está começando mais uma edição do Observatório do Esporte. Hoje é sábado, dia 20 de agosto, o ano é 2016. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Hoje vamos falar da relação sobre o legado urbano que uma Olimpíada deixa à sua cidade-sede e seus moradores. Dentro deste tema, vamos tratar sobre como o Rio de Janeiro se preparou para receber os Jogos deste ano. Também vamos falar sobre algumas das outras cidades que já receberam os Jogos, contando como elas ficaram depois das Olimpíadas. Isso, claro, trazendo seus pontos positivos e negativos. Conversamos com a doutoranda da USP de São Carlos e professora de arquitetura do Instituto Tocantinense, presidente Antônio Carlos, Ana Carla de Lira Botura, o professor da USP, Ari Rocco, e o editor-chefe do portal Outra Cidade, o Biratã Leal. Portanto, já vamos falar deste assunto. Conosco o Carlo Napolitano, de volta à mesa. Muito bem-vindo, Carlão. Também o nosso querido Tuca Américo. Pois não, Tuca, já pediu a palavra? Vou fazer uma pergunta. Faça. Onde está Zeca Marques? Onde estaria Zeca Marques? Vamos deixar ele responder. Pois não, Zeca? Alô, amigos do Observatório do Esporte, amigos ouvintes. Estou no Rio de Janeiro desde o último domingo. Então, com 5 dias de acompanhamento dos Jogos Olímpicos, vou fazer aqui algumas reflexões preliminares. Bom, a primeira delas, o clima festivo na cidade do Rio de Janeiro é muito grande, o público carioca aderiu ao mega evento. Agora, há muitas reclamações também, porque a cidade ainda está em obras. Há algumas obras que não ficaram prontas a tempo para os Jogos Olímpicos. A dificuldade de trânsito e mobilidade é muito grande. E acho que a grande dificuldade é a distância das arenas esportivas. Desde o Parque Olímpico da Barra até o Engenhão, a gente não leva menos que 2 horas de transporte público e, obviamente, o transporte público ficou sobrecarregado porque atende aos milhares de turistas e acompanhantes dos Jogos que estão aqui e a própria população do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira em que gravamos o programa, foi feriado no Rio de Janeiro porque havia a prova de triatlo na hora de Copacabana. De forma geral, o comportamento do público nas arenas esportivas tem sido de muito entusiasmo, incentivando atletas brasileiros, mas, ao mesmo tempo, aquilo que é alvo de crítica é o fato de não se respeitar o atleta adversário, a equipe adversária que compete contra o Brasil. Eu acho que isso demonstra a falta de cultura esportiva ou cultura olímpica brasileira, o que só reflete a ausência do esporte no nosso ambiente escolar. Nós sabemos que as escolas públicas brasileiras não têm, muito poucas têm quadras esportivas, e contam-se nos dedos aquelas que têm uma pista de atletismo ou uma piscina olímpica para que os alunos possam praticar ou conhecer a atividade esportiva desde o ambiente escolar do ensino médio. Esse clima hostil que muitos atletas têm percebido no Rio também reflete o clima político em que nós vivemos, nessa cultura do ódio, que é propagada no sentido de que aquele que não está comigo é meu inimigo. Se é meu inimigo, merece ser hostilizado de maneira bastante exacerbada. Eu acho que isso, obviamente, é algo a ser repensado, porque nós vivemos, historicamente no Brasil, uma monocultura esportiva em torno do futebol. Então, é o comportamento do torcedor brasileiro do futebol, dos estádios, que acabou sendo mimetizado nas arenas olímpicas. Isso caberia uma reflexão para o próprio Comitê Olímpico Brasileiro, para a mídia brasileira, porque nós temos visto muito poucas ações no sentido de tentar, de forma didática, esclarecer um pouco o que é uma prova olímpica de atletismo, o que é uns 200 metros. E eu vi muitas provas no Estádio Olímpico, no Engenhão, em que as pessoas desconheciam sequer qual era a distância que estava sendo percorrida naquela competição em que havia atletas, homens e mulheres, tentando dar o seu melhor. O legado das Olimpíadas, no balanço final, certamente, da parte dos políticos cariocas, vai ser muito positivo.
eles vão dizer que não houve grandes incidentes, que não houve grandes problemas. Agora, muitos cariocas com quem eu tenho conversado, que vivem aqui, ressentem do fato de ter sido um Jogos Olímpicos em que não promoveram a inclusão, promoveram, na verdade, a exclusão das camadas mais pobres, mais populares, que não têm acesso à festa. Agora, qualquer pesquisa de opinião talvez mostre o contrário, porque a gente tem visto o povo nas ruas, no chamado Boulevard Olímpico, e o que mais me incomoda aqui são as multidões de pessoas que estão em todos os lugares. É muito difícil a gente poder se locomover, seja a pé, seja em transporte público, sem que se depare com levas e levas de pessoas. Amigos, por enquanto são algumas observações preliminares, e na próxima semana eu posso fazer um balanço um pouco mais completo dessa experiência que tem sido única e tem sido emocionante de acompanhar os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Grande abraço a todos. Valeu, Zeca. Grande abraço para você também, ele que continua lá na cidade maravilhosa. Já já a gente vai falar um pouquinho mais a respeito do legado, né? É o nosso correspondente, é o Sim. correspondente do Internacional, Observatório, né? do Tá em Observatório de Esporte. Portugal, tá na Copa do Mundo, tá nos Jogos Olímpicos. Tá em todas, o nosso Tudo querido bem. Zeca Marques, que na próxima semana retorna, né, diretor? Próxima semana o Zeca estará conosco aqui na mesa. Posso só falar uma coisa sobre Por favor, a fala do Carlão, Zeca? por favor. Tem sessão abraço hoje? Não, não tem, não. Certo, então Manda vamos um lá abraço as pro Zeca. considerações. Um abraço pro Zeca lá no Rio de Janeiro. Aproveite. Essa questão da VAI eu fiquei pensando durante a semana. Eu falei, eu vou participar do programa e vou falar sobre isso. E antes das Olimpíadas, teve uma entrevista com a Kátia Rubio, que é da USP, que já foi Sim. várias vezes entrevistada aqui no programa, e ela falou que ela temia por isso, né? Do brasileiro não saber se comportar num evento olímpico, não saber torcer, até pela essa questão que o Zeca comentou da monocultura do futebol, que tem uma forma de torcer, e aí a vaia, o xingamento parece que é permitido, não é? E o que não é permitido num evento olímpico, numa prova onde a concentração é essencial, como no salto com vara, como na disputa de uma prova na natação. Saltos ornamentais. Saltos ornamentais, que qualquer deslize o cara cai, se machuca, né? No futebol não, acho que até faz parte do jogo, acho que até divertido, não é isso? Até vocês falaram semana passada sobre o tiro de meta, né? E a grande expressão do Zica, ou do Bicha também, que acho que faz parte, lamentável, mas faz parte do negócio. Então acho que já estava sendo prevista essa falta de modos. Uma grande turma do amendoim. Do brasileiro na torcida. Agora, o que me surpreendeu no que o Zeca falou é que as pessoas não têm desconhecimento, né? Acho que se você paga para ir um evento, pelo menos você vai se informar sobre ele. Agora, não saber se a corrida de 100 metros, quantos metros são, a corrida de 200 metros, quantos metros são, aí é triste o negócio. Quando o cara parar de correr e sair comemorando, quer dizer que acabou a prova, né? É complicado mesmo. O camarada nem estuda o que ele vai assistir, né? Não procura nem se informar a respeito do evento. Sair né, de lá dizendo que o Boto ganhou 5 mil é difícil, né? É complicado. Bom, mas Carlão, já que você pediu a palavra, vamos começar com... Vamos inverter. Eu não posso comentar o Zeca? Tudo Você bem, tá por favor, pulando a Tuca. fila? Então tá bom, vamos Na lá. verdade, o Zeca antecipou um dos temas e o Carlão também, né? Eu tô aqui com o material que foi passado pelo nosso diretor Fábio Fleury, que é complementando a discussão sobre as vaias. Acho que dá pra gente estender um pouco isso, porque tem que se entender a forma como o brasileiro se comporta em eventos esportivos, né? Eu concordo com o Zeca. Vamos pensar assim, o brasileiro não está educado para ver uma ópera, né? Então é capaz de levantar, dar um grito, torcer, numa ópera até, né? Então, quer dizer, e não é culpa dele, porque não tem contato diário, né? Não tem essa cultura de participar desse tipo de evento. Então, para a gente, tudo é uma grande festa, né? É capaz de o cara faz um hole one, faz o primeiro, que é a jogada no golfe em que você acerta o buraco que está distante com uma única tacada. A turma faz ola. Pra gritar ola, fazer gol. Né? Então, quer dizer, a falta de desconhecimento dessas modalidades esportivas. E por outro lado, a gente tem que pensar nesse caráter educativo, que a partir desse momento as pessoas passam a ter contato com essas modalidades, né? Eu estava assistindo algumas partidas de badminton pela TV e as pessoas torciam no badminton. Né? E a nossa ideia de torcer é torcer pro futebol. Né? E outra, a gente tem que pensar que não é só o brasileiro. Vamos transferir isso. A torcida argentina se comportou também como torcer o futebol. Eles levam os cantos, o bracinho levantado pro basquete, pro vôlei. Né? Então acho que existe um modo latino-americano de torcer que causou um estranhamento a quem é de fora, principalmente aos asiáticos. Os asiáticos ainda têm uma visão mais curiosa, eles acham diferente, né? Eu acho que eles entendem que existe esse choque cultural.
Tá? Então acho que a gente tem que pensar muito bem antes de criticar. Mas é o comportamento, acho que isso daí define muito bem, né? O comportamento dentro do estádio, dentro de uma arena de futebol, e que você está adaptando para outras modalidades e que o pessoal não está acostumado mesmo. E eventualmente, em alguns esportes, isso realmente pode ter uma carga negativa. A própria brasileira, que eu não me recordo o nome, no salto ornamental, que era em dupla, ela reclamou que ela errou o salto porque ela se desconcentrou com o barulho da torcida. Né? Eu acho que, por exemplo, no caso de uma competição de hipismo e que o barulho pode assustar o animal, tem uma decorrência. Agora, por outro lado também, eu acho que o atleta que não se prepara para isso, ele está em desvantagem. Porque isso vai acontecer. Você não vai parar uma torcida no Maracanã. Né? Num evento o único que conseguiu fazer isso foi o Bolt, né? O Bolt, né? Mas de uma forma simpática, respeitosa... Né? O próprio atleta do salto com vara francês, né? Deixa-me ver o nome dele aqui, Lavillenie, será que é isso? Eu não sei muito bem francês. Lavillenie, acho que é isso. Tá? Ele acabou falando muita besteira, e que também você acaba o pós-evento, né? Comparando a torcida brasileira como se fosse a bancada nazista em Berlim contra o Jesse Owens, né, que era um atleta negro que ganhou muitas medalhas no atletismo. Então acho que a pessoa também tem que pensar um pouco antes de falar, porque isso acabou refletindo na hora do pódio. Né, ele acabou recebendo uma carga maior de vaias em relação a isso. Então, eu não sei, Tuca, eu acho que esse moço não soube perder. Também, eu acho que se você ler faz aqui... parte do esporte aqui. Você ganhar e perder. E parece que a ele não soube BBC, perder. no site da BBC... Né, diz que os argentinos, né, tá aqui a manchete do Le Monde, diz que franceses são campeões entre os maus perdedores. Então quer dizer, é uma própria questão cultural também, entender de como a pessoa lida com a derrota. Né? E eu compreendo isso. Eu vou ler uma frase aqui, que é a abertura dessa matéria, que saiu no Le Monde, no dia 18 desse mês. Os franceses ganharam fama de não saber perder nos Jogos Olímpicos do Rio. E é a própria empresa francesa que está dizendo isso. O jornal Le Monde chama em títulos os atletas da França de campeões olímpicos entre os maus perdedores. Né? E o nome do atleta do salto com vara francês é Renaud Lavillenie. Renaud Lavillenie. Tá? Tô corrigindo aqui o nome dele. Tá? Mas vamos pensar aqui. Tem um texto aqui, também que eu achei bem interessante, que também é da BBC, que tem um sociólogo da Universidade Estadual de Nova York, né? O nome dele é Peter Kaufman, e ele fala que impedir barulho e vaias da torcida é imperialismo cultural, ou seja, você tem que entender o ambiente onde você está. E ele cita lá no meio da entrevista, que eu estava lembrando aqui, Carlão, o caso das vuvuzelas. Né? Eu vou ser sincero, eu não adoro futebol, mas eu não entraria num estádio sul-africano. Nem iria, se eu soubesse a licença das vuvuzelas. Ia sair surdo. Porque, não, isso me incomoda, eu tenho um problema com esse tipo de barulho. Me incomoda. Mas entendo e respeito, é cultural dele, você não vai proibir. A gente mal conseguia entender. Até nas transmissões ficava ruim, né? Ficava ruim. Mas o que aconteceu? Todo mundo entendeu que era uma manifestação cultural, que era típica deles, e aquilo virou uma festa. E no fundo, muitos turistas acabaram comprando vuvuzelas e entrando na farra. Né? Então acho que aí vamos pensar bem, não tem certo, não tem errado, é uma circunstância do momento e do país que você está. Talvez ali para algum tipo de esporte, por exemplo, na largada da natação, onde tem que escutar o tiro, para a largada do atletismo, tem que fazer silêncio. E por isso que o Bolt põe a mão na boca pedindo silêncio para todo mundo. Até é uma forma dele acalmar o estádio. Nas partidas de tênis, né? Sim, aí tem. Aí teve o bom senso, não tinha barulho, mas teve o bom senso do juiz de saber esperar o momento certo, né, pedindo silêncio, esperar o momento certo. Porque existe um momento de comemoração ali. Tudo bem, mas por exemplo, até no atletismo, no salto em distância, no salto triplo, os atletas batem palma. Sim. A Nova Imagem fez isso, pede uma interação. Então aí você pode só interar a favor, não pode interar contra. Sim. Não é? Então, eu não sei, eu acho que esse é uma questão confusa. Esse francês, ele é um mau perdedor, não sabe perder. Eu acho que extrapolou a declaração foi extremamente infeliz. A declaração, ele extrapolou, foi infeliz
e acho que extrapolou até na repercussão, né? Acho que... De tentar levar junto com o Sergei Bubka, a Rede Globo fazendo entrevista com ele, eles pedindo desculpa. Acho que estão aproveitando. Sim, é um fato midiático que gera audiência. É notícia antiga, né? Sim. Caixa de ressonância, comida requentada, acho que já foi. Mas vamos lá, agora eu vou puxar aqui para fechar o tema das vaias. O portal UOL tem uma matéria que infelizmente não está assinada, né? Que foi publicado no portal, não, desculpa. Foi dentro do Terra, mas é uma matéria da BBC. Tá? E não está assinada. Mas eles elencaram lá os 6 tipos de vaia. Então vamos checar aqui quais são os tipos de vaia. Número 1, vaia por diversão. Né? Então diz aqui que o público brasileiro tem uma tendência a escolher um lado, torcer por um time, um atleta e vaiar os rivais. Mas eles podem trocar essa lealdade no piscar de olhos. Você acabou de vaiar aqui um, já tá vaiando o outro e tá tudo certo. Número 2, vaiar os favoritos. Né? Depende da situação. Né? Tá aqui, o público do Rio demonstrou uma clara preferência pelos azarões. Né? Então se tem uma Nigéria... Estão acostumados do jockey. Uma Nigéria e a Alemanha, vai torcer pra Nigéria. Né? Sim. Então, essa é a vaia número 2. Tem a terceira aqui, que é uma vaia mais atual, e tem o porquê. Vaiar os russos, por conta do escândalo do doping. Né? Então acabou... Entra também na lista. Acabou entrando na lista circunstancialmente. A número 4, vaiar políticas. Aí o nosso presidente interino foi vaiado, a própria presidenta afastada Dilma foi vaiada. Então essa vai a número 4. Vai a número 5, vaias patrióticas. Diz aqui o site, os fãs brasileiros foram rápidos em demonstrar apoio aos atletas nativos ao vaiarem vigorosamente os oponentes. Então, lógico, tem Brasil e outro país. Vai vaiar o adversário. A grande vaia patriota tenha sido contra a Argentina, contra a Argentina. Contra os argentinos até na abertura. Mas aí é aquela ideia que eu falo que é uma construção midiática patrocinada pelo Galvão Bueno, né? E a última vai aos juízes, o que é bem comum, né? E não tem só vaias, tem aquela famosa frase, ei, seu juiz. Não precisa nem terminar. Completar, né? Então, só para completar, por curiosidade, a princípio, esses 3 tipos de vaias. Então não dá nem para generalizar, né? Porque as vaias são amplas e restritas e democráticas. Várias modalidades de modalidades de vaia. E hoje, com certeza, vai ter vaia também para a seleção alemã, porque tem Brasil e Alemanha decidindo ouro no futebol. E tem um histórico, né, Carlão, também recente, que traz da Copa do Mundo. Com certeza o torcedor também vai vaiar bastante no jogo Brasil e Alemanha. O que eu acho mais legal de ir principalmente para um jogo de futebol, né, é ver a reação da torcida do torcedor. E eu sempre conto essa história. Uma vez eu estava assistindo um jogo do São Paulo em Noroeste, aqui no Alfredo de Castilho. O trio de arbitragem entrou, um senhor levanta e começa a xingar e vaiar o trio de arbitragem. Daí entra o time do São Paulo para fazer o aquecimento, eles xingam o time do São Paulo inteiro, xinga o Rogério Ceni, que era o goleiro do São Paulo. Antes de começar o jogo, aparece uma nuvem. Ia cair um toró naquele momento. Ele levanta no meio de todo mundo e começa a xingar e vaiar a nuvem. Né? Quer dizer, ele estava ali para vaiar. Não é? Então até vai a natureza poder colocar o sétimo aí. Então acho que o legal é isso. O cara vai lá, o cara vai para extravasar, corneteiro por natureza, para cornetar, para dar risada. Acho que esse é o espírito. E acho que o brasileiro é assim também. Aparece para cornetar. Eu pensei que você fosse completar falando que vaiou o juiz no momento que entrou, né? A arbitragem, vai o São Paulo no aquecimento, começa a rolar a bola, vai o Noroeste, né? Porque o cara vai para torcer pro Norusca, mas começa a vaiar. Foi uma vaia para nuvem. Eu nunca tinha visto na vida. Tá certo. Bem, eu queria fechar só a minha participação com 2 comentários aí, se vocês podem ficar à vontade para discutir sobre isso. O primeiro, acho que causa uma extrema raiva quem está assistindo os eventos olímpicos na TV aberta, notadamente a TV Globo, que começa a passar um evento, ela corta esse evento no auge para passar o começo de outro evento, aí quando volta você não sabe o que está acontecendo no outro. Às vezes ficam 2 locutores querendo narrar, fazendo um ping-pong, narra aqui, narra lá, e eu acho que isso não atende ninguém, de certa forma. Completamente confusa a transmissão da Rede Globo. Então acho que isso me incomoda muito. Acho que quem já está acostumado um pouco com a dinâmica de TV a cabo, que você elege aquilo que você quer assistir, né? Isso é muito complicado. Eu não sei a percepção de vocês, mas me incomoda muito em que determinada hora, quem gosta de determinado esporte, um time tem uma pequena vantagem, de repente a Globo abandona aquela transmissão e parte para outra. Eu não sei a opinião do Carlão. Para mim é uma tristeza. Durante o dia a gente
que trabalha, que tem os afazeres, né? Vai de uma rádio para outra e às vezes só tem a opção da TV aberta mesmo, dentro das emissoras, quer ver alguma coisa a respeito dos Jogos Olímpicos, e é uma confusão danada, você acaba se perdendo e divide tela e passa para uma modalidade e volta para outra. Até demos um exemplo aí no último programa, Brasil e Lituânia, né? Basquete masculino. Sim. Lituânia abriu uma vantagem considerável, trocaram a transmissão, passaram para outra modalidade, porque o importante é onde o Brasil não está levando ferro, não, digamos caso assim. Da última, ele tá ganhando. Na última quarta-feira, às 10 horas da noite, começou a decisão do bronze no vôlei de praia feminino e também o vôlei masculino Brasil e Argentina. Estava no final de um set importante do jogo masculino e eles cortam para transmitir o começo do feminino. E daí você não consegue nem ver o final do jogo e começa a ver o começo de outro que não chega a ser tão decisivo, né? Então vira uma bagunça. O segundo, você quer falar alguma coisa? Não, eu tenho visto mais pelo canal a cabo mesmo, pela Sport TV, acho que ali você escolhe, mas você está vendo. Mas o pouco que eu vi pela TV Globo foi isso aí mesmo, é uma confusão total. É que na verdade eu fiz uma pirotecnia em casa, eu coloquei 2 TVs na sala, uma eu acompanho a TV a cabo e outra eu fico na TV aberta. E eu fico assim numa ginástica para ficar trocando toda hora de tela, porque a Globo não sabe o que vai transmitir. A Globo, na verdade, é claro, né? TV aberta, na maioria. Sim, né? Na maioria. A maioria do povo brasileiro, às vezes, opta, até não tem uma condição de ter uma TV por assinatura e acaba assistindo ou na Record, também está transmitindo, ou então na Globo. Mas, até comparando, essa semana eu tive a chance de ver um pouquinho Band Esportes, também um canal e uma transmissão muito mais ajeitadinha ali, um arrozinho com feijão, bem temperado, sabe? Não inventam, não querem abraçar o mundo, acho que é essa a definição um pouco mais correta. Sim. Eles não querem abraçar o mundo. Eles simplesmente fazem lá dentro do cronograma o que dá para passar de importante no momento, não fica inventando muita coisa no meio desse caminho. Sim. Até dá informação, mas não fica inventando demais. Já a Globo, infelizmente, uma tristeza acompanhar Jogos Olímpicos, principalmente à tarde, comecinho da noite. Sim. Com a Rede Globo. E o segundo comentário em relação às transmissões esportivas, né? É lógico, eu entendo lá que o Sport TV está com 16 canais, está transmitindo esportes que notadamente não são transmitidos no Brasil, mas colocaram alguns comentaristas que não estão comentando e sim torcendo, né? Então fica uma coisa extremamente desagradável. Eu estava vendo um jogo, acho que era de vôlei, não vou me recordar qual, eu acho que o Brasil estava perdendo de 22-14, né? E o comentarista, que eu também não lembro, falando que sim, era possível e que o Brasil tinha grandes condições de virar o set. Não, foi legal, eu assisti o quarto e o quinto set do Brasil e China na madrugada de quarta-feira, que o Brasil acabou perdendo, eram os meus comentários também. E chega uma hora que o locutor, acho que era o Luiz Roberto, pede vibração. Ele falou, a gente sabe que a vibração não está permitida, mas vamos vibrar. O Tandy pediu desculpa. Ele falou, desculpa então, Luiz, mas é que eu tô emocionado. Eu falei, não é pra você, é pra equipe. Ele tava pedindo empolgação pra equipe em quadra, não é? E aí o Tandy e a comentarista, que era a líbero, a Fabi. Eles estavam torcendo absurdamente, Tuca. Você comentou muito bem. Eles não estavam ali pra comentar jogo, eles eram ex-atletas torcedores. Não, eu até entendo, porque eles foram atletas, então você tem um envolvimento extremamente emocional com aquilo ali, né? Então eles não estão... Tem amigos ali, amigas, né? Jogaram com aquelas pessoas, né? Então fica uma situação inusitada aí que não colabora muito. Ô Tuca, Carlão, eu posso até passar por mal-humorado, chato, ranzinhos agora, mas outra coisa, ainda falando... Pois é, não dá pra disfarçar muito. Mas outra coisa que me incomoda, voltando ao assunto da Rede Globo, tá assistindo lá qualquer partida, vamos dar um exemplo aí, Brasil e África do Sul, futebol feminino. Me coloca um Nego do Borel, nada contra o cantor, né? Mas para comentar a partida em diversos momentos e chama a ator da Malhação e chama a atriz de Velho Chico e começa a fazer uma farofa. Então, aquilo me incomoda. Eu posso passar por chato aqui, mas... Por isso que o Guga tá fazendo sucesso, né? O cara é perguntado, e aí, o que você acha, Guga? Eu falei, eu não entendo nada de atletismo, eu só sei quando o Bolt corre, ele ganha, só isso. Mas o cara é genial. Simples assim. Manda o cara para falar, fazer piadinha,
Peninha, não é? O pessoal Não, do Zorra Total. isso é verdade, também isso é não uma dá. estratégia que a Globo usa desde sempre, ou seja, ela se alimenta de seus próprios atores, apresentadores e personalidades, celebridades, e fica arranjando espaçozinho. E em certo momento coloca pessoas que não tem nada a ver, e não tem nada a colaborar, conhece e a nem atividade. conhece nada Sim. que está fazendo. Uma hora eu tava zapeando, eu tava assistindo um pouco, olhando as duas TVs e vendo um pouco a Globo, e tinha uma celebridade, uma atriz que eu sinceramente não conheço, e a hora que cortaram pra ela, tava comendo pipoca e não tava nem prestando atenção no que tava acontecendo. Às vezes o jogo tá chato, eles começam a piscar na tela imagens dos convidados, dos atores comendo pipoca. Então não dá pra concordar Mas com esse até tipo de até comportamento. No corpo de comentaristas, em especial do Sport TV, alguns acho que se destacaram, mas eu acho que vários deles acho que não se prepararam tão bem pro evento. Fizeram a lição de casa. Uma pergunta mais pontual, mais técnica por parte dos repórteres, jornalistas estavam na mesa, eles não sabiam responder. E mesmo repórteres em campo. Ontem um repórter perguntou para alguém do basquete masculino o que representava para ele aquele jogo naquele momento. Isso é uma pergunta de quem não sabe o que perguntar. Né? Eu tinha um professor que falava assim, o repórter quando não sabe o que perguntar, pergunta o que representa tal coisa para você. Fica meio perdido. Fica meio perdido. Transmitir também o nosso querido Fábio Fleury, o diretor, tá meio ácido hoje também, né? Ele tá bravo com o William Vac. Alguém acompanhou aí durante a semana? Nossa, porque nesse ele tem sido deselegante. nesse horário eu já tô dormindo faz muito Não, mas tempo, viu, Fleury? um amigo, só para aproveitar e mandar um abraço pro Giovanni Miranda, um mestrando em comunicação aqui da Unesp, e ele me mostrou o vídeo do William Vac com a apresentadora Cristiane Dias, né? Cristiane É isso. Dias, e que teve uma disputa por espaço ali durante a transmissão do Jornal da E ele Globo. levou né? umas 3 patadas, isso aconteceu na madrugada da última, de quarta para quinta, Quarta né? pra quinta, No meio da isso. semana, logo após o Brasil perder a medalha de ouro, né? Conquistar a prata, a Agatha e a Bárbara no vôlei de praia, e ele acabou ali trocando farpas com a Cristiane Dias, que deu umas 3 patadas no William Vac, e lembrando que no dia da abertura, na cerimônia de abertura, ele já tinha tentado arrumar uma confusão ali com a Anitta, e se eu não me engano, naquela oportunidade, a Cristiane Pelágio, que acabou ainda, não sei se foi a Cristiane Pelágio, na verdade, mas quem estava com ele ali conduzindo a entrevista com a Anitta, acabou defendendo a Anitta e dando também umas no William Vac, que está meio mal-humorado, e fica o registro do não menos mal-humorado Fábio Fleury a respeito do William Vac. Este é o Observatório do Esporte em 105,7. Mais algum tema aí, Tuca? Não, já falei bastante, né? Vamos Então, deixar um pouco de espaço pro Carlão. Vamos deixar o palmeirense Carlo Napolitano, ele só volta pra mesa quando o Palmeiras está na liderança do campeonato, né? Então eu só venho no final do ano, né? Só pra ver o título agora. Tá certo, Carlão, vamos lá. Não, acho que a gente tem que comentar algumas passagens dessa semana, né? Algumas glórias pro esporte e algumas tristezas, né? Pro esporte nacional, eu acho que na semana, contando aí domingo para cá, talvez o grande nome, no meu ponto de vista, das Olimpíadas foi o Diego Hipólito, não é? Sim. Eu acho que ele no domingo, depois de ficar com a medalha de prata na ginástica, ele fala isso, olha, em Pequim eu caio de bunda, não é? Em Londres eu caio de cara, hoje eu caio de pé. Não é? E foi o que eu disse na semana passada, acho que o esporte possibilita isso, não é? Reviravoltas na vida. Eu acho que poucas atividades profissionais permitem que a gente possa, num dia após o outro, Ele fazer. teve uma frase interessante, que ele falou assim, justo hoje que eu estou em menos condições competitivas, eu consegui uma medalha. Conseguiu se redimir e foi muito bem, né? Eu não sei, a impressão que eu tive ali é que a mudança de técnico foi um fator decisivo na carreira dele. Não é? Não sei, pelo que eu me lembro, ele foi treinado a vida inteira por uma técnica do Flamengo, e talvez ali o próprio jeito, a técnica possa ter de motivação, pode ter inibido. E ele pegou um vencedor, que é o mesmo técnico do Arthur Zanetti, e talvez ele deixou ele mais solto e ele conseguiu desenvolver o Goto, eu não me lembro o primeiro nome dele, mas a atividade dele. Então acho que ele para o Brasil, né, não foi medalha de ouro, mas eu acho que ele é o grande nome dessa última semana, pelo menos até a quinta-feira, que é o momento da gravação do nosso programa. E sem contar aí também o rapaz da vara, né, o Thiago Braz, que venceu, a gente já comentou aqui a birra do francês,
E também eu não tinha escutado nada sobre ele, ninguém colocava, pelo menos o que eu acompanhei. Anônimo, né? Até Não, a noite. aí eu queria fazer uma parte, que eu estava justamente conversando isso hoje de manhã com um professor no departamento. Na verdade, quando você... Isso é um problema da mídia brasileira. Quando você vai falar com as pessoas do circuito, a própria Zibaeva falou que conhecia, que sabia que ele tinha futuro e que tinha chance de medalha. Então, o próprio desconhecimento da própria mídia brasileira. Exatamente. Assim, eu acompanho pelo lado da mídia. E também a gente não massiva. tem essa cultura, né, de acompanhar salto com vara, por exemplo. Ninguém esperava uma medalha de ouro do Thiago. E é justamente de onde a gente não espera que as principais conquistas estão aparecendo, né? O bairrismo regional deve estar aflorado, né? Que Marília tem o ouro, Bauru não tem nada. Ainda não. Mas ainda não acabou. Precisa ter um ouro para Bauru aí. E outro nome também, o Isaquias Queiroz. Né? Até quinta-feira ele já conseguiu 2 medalhas, uma de bronze e uma de prata. Ele se iguala a outros 4 brasileiros que conseguiram 2 medalhas na mesma Olimpíada, né? 2 atletas do tiro e 2 da natação, que eu me lembro o nome agora, o César Cielo e o Gustavo Borges. E pode ser, gente, que a minha notícia aqui, meu comentário seja furado, porque na sexta-feira, ontem, ele pode ter ganho mais uma, então ele pode ser o maior nome de todos os tempos em termos de conquista de medalha. E a salvação da lavoura. A salvação da lavoura. Agora, fora isso, no âmbito brasileiro, talvez o grande nome da semana aí é o Usain Bolt. Sim. Não é? Ganhou 100 metros, talvez tenha ganho também nessa madrugada, na quinta-feira, na noite de quinta-feira, a corrida dos 200 metros, mas o que chama a atenção foi nas eliminatórias da semifinal. Que ele chega rindo, né? Com o segundo colocado. Com o Degrassi. Se fosse o caso, ele podia até dar uma corridinha de costas ali, né? E conversar com o sujeito, tomar um café, não é? Ele corre como a gente faz o programa, rindo. Me assusta, assim, eu fico assombrado com a capacidade, com o controle que ele tem, o domínio que ele tem da prova. Eu acho que, por exemplo, a gente viu o Isaquias, que teve o melhor tempo em todas as eliminatórias e depois ficou em terceiro lugar. Então, quer dizer, esse controle, a gente teve o caso de um rapaz do arremesso de peso que tinha a terceira melhor marca nas classificatórias. Então, quer dizer, não adianta, a próprio vôlei feminino teve uma primeira fase... Handball feminino. Uma primeira fase maravilhosa e daí quando chega no momento decisivo, o rendimento cai, né? E isso o Bolt não acontece com ele sabe dosar muito bem. Então, a segurança que ele passa na competição é uma coisa exemplar. Se chama de preparo mental, né? Psicológico e tal. E aí você já antecipou alguns assuntos aí, não só de glórias, mas de tristeza também. Acho que a terça foi uma terça muito triste, né? Pro esporte brasileiro, em especial pro esporte feminino, né? Acho que o Tuca mencionou aí o vôlei de quadra feminino, favoritíssimos para ganhar o tricampeonato olímpico, e perdem um jogo que a princípio seria uma barbada, não é? E uma geração aí que já mencionou a aposentadoria e que ficou até fora da disputa do pódio. E voltando à ideia de perder, Tuca, não sei se você viu, depois a própria mídia repercutiu isso, a cena do neto do Zé Roberto, do técnico da seleção. Não vi. O jogo estava 10-11, 11-10, e o menino já estava chorando. Então ele já pressentia que o time ia perder. Daí o Luiz Roberto da Relu falou, esse é o neto do Zé Roberto. Daí aparece no programa de televisão, acho que foi no Globo Esporte, ele cruzando a quadra indo abraçar o avô. Né? E daí perguntaram, o que você disse para ele? Ele falou, eu acho que eu tive uma grande chance de ensinar meu neto uma questão de vida. Que o esporte é como a vida, a gente perde um dia, ganha outro, isso faz parte. Não é? Então achei a percepção do menino ali, da criança de 4, 5 anos, sabendo que ia perder o jogo, ia perder a possibilidade de medalha. E só pra gente deixar claro que o Observatório do Esporte é um programa pé quente, porque no momento da gravação, o Brasil acaba de conquistar uma medalha de ouro, né? Enquanto Carlão Napolitano estava aí com seus comentários na vela, é isso? Vocês estão de ouro frente, na vela. Né? Ouro na vela. Carlão Napolitano, hein? Enquanto você comenta, é quente demais, hein? Ouro para o Brasil, 4º ouro nesta edição. Evidentemente o programa vai ser exibido no sábado, então a gente até torce para que essa marca de 4 medalhas de ouro ela tenha sido superada nesse momento. Uma medalhinha. Vamos torcer, né, para que nesse momento a gente já esteja superado. Carlão, Tuca, vocês ficam por aí porque agora a gente vai com a locução
do Leonardo Del Sante para falar um pouquinho mais do legado dos Jogos Olímpicos. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. No dia 2 de outubro de 2009, foi anunciado em cerimônia na cidade de Copenhague, na Dinamarca, que o Rio seria a sede das Olimpíadas de 2016. A cidade brasileira venceu Tóquio e Madrid, respectivas capitais do Japão e da Espanha. A praia de Copacabana estava em festa para comemorar o feito. Era o segundo mega-evento que o Brasil conseguiu trazer em pouco tempo, depois de ter sido anunciado como sede da Copa de 2014. Mas o que leva uma cidade a ter o direito de sediar uma competição desse porte? Entrevistamos a doutoranda da USP de São Carlos e professora de arquitetura do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, o ITEPAC, Ana Carla de Lira Botura. Ela explica os benefícios de uma cidade sediar um mega-evento. Uma Olimpíada ou um mega-evento em geral é sempre uma oportunidade maravilhosa, uma grande oportunidade de você ter uma visibilidade em nível internacional. Uma cidade atrair investimentos numa proporção que dificilmente seria alcançada em outras condições, principalmente num prazo de curtíssima duração. Então, em muito pouco tempo, as cidades que são sedes de mega-eventos e principalmente de Olimpíadas, que são os mega-eventos mais dispendiosos do mundo, essas cidades veem a oportunidade de ser o centro das atenções na escala global. Dessa maneira, capitalizar recursos para a regeneração urbana, para aumentar o grau de competitividade delas nos rankings de cidades mundiais. Para isso, elas têm de atender a diversas exigências do Comitê Olímpico Internacional. É preciso ser criada uma autoridade pública olímpica. Este consórcio serve para fazer com que todas as necessidades dos Jogos sejam atendidas. Tudo que sai do padrão imposto tem de ser bancado pela cidade-sede. Os equipamentos esportivos têm de obedecer às altas regras impostas e os ginásios e estádios têm de ser de alto porte. E como há alta concorrência para conseguir ser a sede do evento, normalmente os comitês organizadores apresentam diversas vantagens para a realização dos jogos naquela cidade. É prometido uma exaltação da cultura local, melhoria na infraestrutura urbana, um investimento na sustentabilidade e, principalmente, o baixo orçamento para sua realização. Por isso, muitas vezes o planejamento fica bem mais caro. É isso que mostra a professora do ITEPAC, Ana Lira Botura. Um estudo recente feito pela Universidade de Oxford diz que, em média, o orçamento dos Jogos Olímpicos ele tende a ser cerca de 176% superior ao orçamento inicial. E esse orçamento inicial que é fruto desse processo de candidatura, né? No qual, assim, se mostrar receptivo a todas as exigências do COI é uma condição fundamental para essa cidade que se quer olímpica. Dentre as cidades que já sediaram os Jogos, um dos bons exemplos é o de Barcelona, em 1992. A cidade, além de ter realizado uma Olimpíada exemplar, aproveitou muito os Jogos para desenvolver o perímetro urbano dela. É um dos grandes exemplos quando se fala em legado olímpico. Entrevistamos o editor-chefe do portal Outra Cidade, o Biratan Leal. Ele explica o processo de transformação da cidade de Barcelona. Hoje você fala de Barcelona como um grande destino internacional, uma das coisas mais óbvias do mundo, né? Barcelona, Paris, Roma, Londres, Nova York, são cidades meio óbvias, mas naquela época Barcelona não estava entre as cidades mais procuradas da Europa para turistas. Era um lugar que estava meio esquecido e eles tinham vários problemas, por exemplo, não tinha praia, porque o trem que via até o centro, ele cruzava na praia, né? A linha do trem que separava o mar do resto da cidade. Tinha regiões muito pobres, regiões muito degradadas. Então eles fizeram toda uma operação urbana ali, tiraram a linha de trem dali, onde ela está, para criar uma praia, que hoje é a principal praia de Barcelona, né? Vieram toda uma operação urbana em várias áreas. Tudo aquilo se pagou. Se pagou com turistas, se pagou com investimentos, se pagou com feiras de negócios que passaram a ser realizadas lá. Uma das coisas que os barceloneses mais se preocuparam, em mostrar que a cidade era muito boa para Jogos Olímpicos, para realizar eventos, para atrair eventos, congressos, exposições, e isso traz gente, traz dinheiro, né? Isso foi muito pensado, isso é uma coisa que às vezes o brasileiro não visualiza muito bem. Mas o planejamento por trás disso aconteceu muito antes, como informa Ana Lira Botura. Esse processo de remodelação e as diretrizes que mais tarde foram efetivamente postas em prática, elas já estavam em andamento bem antes disso.
Na verdade, a própria candidatura esteve diretamente relacionada a esse plano. Sediar uma Olimpíada em Barcelona se constituiu como uma estratégia para alcançar a transformação urbana que já tinha sido idealizada anteriormente. Esse é um diferencial bem importante para o tipo de legado que essa cidade soube construir. E uma prova também de que isso foi uma estratégia que depois das Olimpíadas, o que não pôde ser feito, né, em termos de modificações e regeneração urbana, foi completado quando a cidade sediou o Fórum Mundial da Cultura em 2004. Portanto, foi através dos mega-eventos que Barcelona se tornou o que ela é hoje. Ana ainda lembra de outro exemplo de cidade olímpica que aproveitou bem os investimentos: Londres, em 2012. Em Londres, 2012, ainda que essa tenha sido a edição mais cara da história das Olimpíadas, alguns ganhos importantes foram conquistados para a cidade. Primeiro, pelo local que foi escolhido para sediar os Jogos, que era uma antiga zona de serviço na zona leste da cidade, que em um processo já consolidado de degradação, e eles optaram por concentrar as estruturas olímpicas nesse lugar. Isso promoveu, de fato, uma total regeneração do tecido urbano nessa área. Em termos de legado ambiental, também foram investidos mais de 200 milhões de dólares na descontaminação do solo dessa área e também na intenção de evitar equipamentos sem uso, elefantes brancos após os Jogos, deu-se a preferência ao uso de uma quantidade razoável de estruturas temporárias, estruturas desmontáveis, possíveis, elas foram projetadas também para que elas fossem transportadas para outros lugares em outras ocasiões. Mas não só de jogadas certas que vivem as cidades-sedes. Atenas, em 2004, por exemplo, não conseguiu aproveitar a vinda deste mega evento. Muito pelo contrário, acabou se endividando mais e agravando problemas financeiros. Entrevistamos o professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP, Ari Rocco. Ele fala sobre o mau exemplo de Atenas. Tive a oportunidade de visitar o Parque Olímpico dos Jogos de 2004 e está completamente abandonado, né? Você vê luminárias soltas, vidros quebrados, as instalações sujas. Então foi feito um investimento ali, muito provavelmente dinheiro do contribuinte, dinheiro do cidadão, instalações maravilhosas e sem nenhum tipo de utilização esportiva, educacional, que quer que seja, né? Na verdade, vi algumas crianças brincando, vi algumas outras nadando, mas a impressão é uma impressão de abandono. O prefeito do Rio de Janeiro, atual cidade-sede das Olimpíadas, afirmou no dia 4 de agosto que o legado dessa edição dos Jogos será maior que o de Barcelona. Mas, por enquanto, esse benefício não vem sendo para as pessoas que mais precisam, de acordo com o professor da USP, Ari Rocco. O que a gente vê é que, assim, há uma completa exclusão de determinada parcela da população do Rio de Janeiro, que justamente é aquela menos favorecida, de qualquer tipo de benefício que os Jogos efetivamente podem trazer. Então, por exemplo, a região da Barra, onde houve um investimento maior para a realização dos Jogos, já é uma região nobre do Rio de Janeiro, onde vive a população mais privilegiada da cidade do Rio. Então lá vai chegar o BRT, lá vai chegar o metrô, vai interligar com o Deodoro, vai interligar com o aeroporto, etc. Mas e o restante da população? As pessoas que foram desapropriadas, ou mesmo as pessoas que não vão ter esse benefício porque vivem de áreas fora vamos dizer assim, do circuito olímpico do Rio. Então o que a gente percebe é que se houver algum benefício, esse benefício vai ficar restrito às pessoas que hoje já são beneficiadas e que já são favorecidas e que, na minha opinião, não precisariam disso. E aquelas que efetivamente precisavam, isso não vai acontecer. O editor-chefe do portal Outra Cidade, o Biratan Leal, questiona a forma como as parcerias público-privadas foram pensadas para os Jogos. Entregar para parceria público-privada, a ideia em si não é ruim. O problema é que a parceria público-privada, em geral, é muito mais a parte o P do público do que o P do privado. Aqui no Brasil, quando se faz uma parceria público-privada, muitas vezes o público entra com o risco e o privado entra com os benefícios. Então, por exemplo, a Vila Olímpica. A Vila Olímpica, ela fica numa região bem isolada, não é longe da cidade, assim, mas ela está num caminho assim, não tem nada em volta, tem até reserva ambiental do lado. Fizeram 31 prédios bem altos, pode ter errado, mas é por aí, tudo de apartamentos para classe média alta, né? Apartamentos, alguns custam até mais de R$1 milhão. No final das contas, quem está bancando aquilo é uma construtora, e depois vai botar para vender. Depois não, já botou para vender, né? O condomínio Ilhapura. Porque daí, assim, a venda dos imóveis vai financiar a construção da Vila Olímpica. Eu não vou nem entrar na questão da Vila Olímpica ter dado problemas de obra, né? Mas, assim, a ideia parece interessante. Só que existe tanta gente no Rio de Janeiro disposta a pagar
tão caro por tantos apartamentos na Barra da Tijuca? Ele acredita que poderia ter um destino melhor para o bem social. Se é para fazer tantas unidades habitacionais assim, por que não se formatou essa parceria público-privada? Porque o governo, de alguma forma, teve que entrar nesse negócio, criando condições para facilitar o investimento do privado, né, das construtoras. Por que também não se pensou, então, num formato de se fazer a Vila Olímpica com habitação de interesse social, por exemplo, para a classe média baixa, sabe? Então, daí você pode até, o público pode até entrar também com um modelo de financiamento, né? Mas aí é uma demanda muito maior. E daí você está reurbanizando, criando um bairro novo para pessoas que realmente não têm acesso a isso. E se você vai 1 quilômetro para lá do Parque Olímpico, já tinha favela, já tem comunidade, já tem bairro de classe média baixa, tem gente ali. Então, por que quando você foi fazer a parceria, você não fez alguma parceria que tivesse um interesse público para a sociedade, né? O professor da USP, Ari Rocco, ainda lembra do legado para o fomento esportivo educacional. Com relação às instalações esportivas, o que a gente ouve dizer é que muitas delas depois serão transformadas em escolas, uma parte da instalação que é portátil deve ir para outros mega eventos esportivos. Eu espero que realmente isso aconteça, muito embora não tenha visto nenhum plano concreto para isso. E acho também que aí é uma pena porque estão deixando claro que boa parte dessas instalações não vão ser utilizadas para investimento em esporte, as crianças fazerem esporte, etc. Um dos problemas principais para a população abraçar os Jogos Olímpicos, por si só, foi mostrar o bem que ele poderia ter feito. O jornalista do portal Outra Cidade, o Biratã Leal, lembra da forma que foi planejado o evento. Quando o Rio de Janeiro foi escolhido, o Brasil vivia um grande momento econômico, foi em 2009, né? Mas esse momento virou lá para 2013. Mas assim, não houve um planejamento considerando alguma margem de risco. Não se vendeu bem a ideia para a população, também isso atrapalha, né? E daí bota a Olimpíada e a Copa do Mundo dentro do mesmo saco, né? Porque o padrão FIFA virou um dos motes das críticas da população ao poder público em 2013 e 2014. E se vender, estou falando assim, não estou falando do ponto de vista do marketing, estou falando até do ponto de vista de apresentar e mostrar como aquilo podia ser bom. Até porque, na verdade, não se criou um plano para que aquilo realmente fosse bom. Mas se fosse criado e se apresentasse, mostrando credibilidade no processo, talvez as pessoas apoiassem mais e talvez a coisa andasse mais, mas ficou com um joguinho político, né? Acho que acabou se perdendo oportunidade por isso, não se viu o quanto poderia ser benéfico ao Brasil e também não se soube dimensionar para se fazer da forma que precisava ser feito. Por fim, a professora de arquitetura do ITEPAC, Ana Lira Botura, ressalta que o legado desses jogos, para uma parcela da população, já é esquecível. No Rio de Janeiro, um relatório que foi divulgado pelo Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas denunciou mais de 77 mil casos de pessoas que perderam suas casas em função das obras das Olimpíadas. Obras que foram estrategicamente pensadas para uma promoção de uma verdadeira limpeza urbana, sobretudo nessas áreas de interesse imobiliário que foram catalisadas pelas Olimpíadas. Essa faceta da exclusão, da violação dos direitos humanos, da opressão, de qualquer tentativa de participação popular nesse processo decisório, a faceta do uso da violência direcionada à população pobre da cidade. A meu ver, essa é a faceta mais cruel e mais covarde dos Jogos Olímpicos. O professor Carlos Weiner, do IPUR, do Rio de Janeiro, trata a cidade olímpica como a cidade da exceção, lugar onde a lei ela é passível de desrespeito. A falta de participação popular nas decisões, a opressão dos movimentos sociais é tolerada, é apoiada por grande parte da população em nome do espetáculo olímpico. Muito bem, depois da locução do Leonardo Del Sante, vamos aos agradecimentos. Agradecendo a doutoranda da USP de São Carlos, a professora de arquitetura do Instituto Tocantinense, presidente Antônio Carlos, Ana Carla de Lira Botura, professor da USP, Ari Rocco, e ao editor-chefe do portal Outra Cidade, o Biratã Leal. Conosco, além do Leonardo Del Sante, que fica por aqui, também o Heitor Facini. A gente começa justamente com o Heitor. Muito se fala aí do legado para a cidade do Rio de Janeiro, mas a população não está convencida disso não, né, Heitor? Principalmente por isso existe a resistência também, entre outros fatores, evidentemente. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, um abraço a todos os amigos da mesa, a todos os ouvintes. É que essa questão do legado é bem subjetiva, porque houve melhorias na cidade do Rio? Houve, com certeza houve. Mas para quem vão ser essas melhorias? Para quem realmente precisava dessas melhorias
ou para quem não tinha tanto interesse nessas melhorias, porque a área onde está acontecendo os Jogos Olímpicos, a área onde foi melhorada com os BRTs, com melhoria nas ruas, no transporte, é uma área mais bem abastecida do que as outras áreas do Rio de Janeiro. Dá para dizer que era uma região um pouco mais nobre já, desde o princípio. Exatamente. Esse legado vai ficar para eles, não é para a população que realmente precisava dessa transformação feita pelos Jogos Olímpicos. E outra coisa, tem que pensar que outra parte da população ainda também, dessa faixa mais pobre, foi completamente desapropriada, perdeu casas, teve comunidades que foram completamente desapropriadas. Ou seja, esse legado vai ser para quem? Isso que eu acho que é o mais interessante de se discutir. A cidade do Rio de Janeiro melhorou? Melhorou, mas a que custo que teve essa melhora? É isso que eu acho que é interessante pensar. Tuca, Carlão, prefeito do Rio, fala de maior legado aí entre as cidades que já receberam os Jogos Olímpicos, né? Acho que o Ari tem razão, o Zeca também já comentou isso, não lembro se aqui no programa ou em conversas nossas informais, que de fato o Parque Olímpico, a Vila Olímpica, ela foi construída numa região do Rio de Janeiro onde a especulação imobiliária reina, não é? Então quem vai lucrar com isso são os especuladores. Mas fora isso, o centro do Rio de Janeiro também teve uma melhoria, né? E que no meu ponto de vista é uma melhoria substancial, acho que a gente vai conseguir perceber isso mais à frente. Isso eu quero falar, que eu não sei muito bem, mas acho que é muito cedo para discutir o legado, né? O legado é uma coisa que tem que ser avaliada com um certo tempo, né? Eu não sei se as pessoas conhecem o Rio, né? Mas eu vou tentar aqui localizar o que eu estou falando. Onde tem a Pira Olímpica, que é em frente à Cinelândia, você da Cinelândia você não via a Baía da Guanabara porque havia um viaduto. E esse viaduto era uma perimetral que passava por toda a Baía e até o porto. E esse viaduto, esse pontilhão, ele foi demolido e foi feita uma pista subterrânea. Então hoje do centro do Rio você consegue ver a Baía da Guanabara. Então acho que isso é legal. Até quando o que se foi comentado, os transatlânticos, quando chegarem no Rio, eles vão ver a cidade, que é muito linda, não é? Antes, eles viam um viaduto. Né? E era uma coisa feia. Acho que talvez para as pessoas visualizarem um pouco mais onde está o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que é na Praça Mauá, onde é o Pier Mauá. Lá também passava perimetral e você não tinha visão da Baía da Guanabara. Então hoje eu acho que isso em termos de beleza, né? A urbanística, a arquitetônica, isso acho que vai ser um legado. E o veículo leve sobre o trilho não passa só na Vila Olímpica, ele passa também na cidade do Rio, ele passa pelo aterro do Flamengo. Então talvez se for usado e continuado esse uso, talvez para o próprio carioca isso vai melhorar. E fora isso, o Rio de Janeiro não tinha uma ligação da Zona Norte à Zona Sul. Hoje tem, né? As pessoas que moravam na Tijuca, por exemplo, que é um bairro da Zona Norte, eles para chegarem até a Zona Sul, Ipanema, por exemplo, tinha que passar pelo centro do Rio. Inclusive de metrô, hoje tem uma ligação direta. Isso é um ganho urbanístico. A pessoa que trabalhava, por exemplo, morava na Zona Norte e trabalhava em Copacabana e Ipanema, fazia uma viagem muito longa. Ganhou um atalho. E a partir dali a pessoa faz um passeio, ou pode se deslocar também até a Barra da Tijuca, que é além da Zona Norte, né? Que é chamada Zona Norte, mas é do outro lado do Rio de Janeiro. Então acho que vai ter. Agora, eu duvido que o equipamento olímpico seja aproveitado, Tuca. Eu também acho. Eu tenho aí minhas dúvidas, eu comentei semana passada, né? Eu acho que uma das grandes questões do legado é saber aonde esse equipamento olímpico vai ser aplicado, se vai ter uso, e isso vai se tornar, né, em um futuro para o esporte brasileiro. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que tem que pensar em termos de legado também, a questão da melhoria em termos turísticos da cidade. Né? Porque queira ou não queira, o potencial turístico do Brasil é enorme. E o Rio de Janeiro, com todos os problemas que a mídia apresenta, violência, tráfico, assaltos, tal, né? A própria questão das favelas, ainda é uma referência em termos turísticos no Brasil. Né? Então acho que isso pode fazer com que tenha um aumento do fluxo de pessoas que vêm conhecer o Rio. A gente sabe que isso também cria um número de empregos importante para a cidade. Eu acho que isso é uma coisa que não foi avaliada. É lógico que a mídia filtra, né, tal, mas a experiência que a gente teve tanto na Copa do Mundo quanto agora nos Jogos Olímpicos é que os turistas que vieram para cá não se arrependeram. Né? Porque quem viajou sabe, violência tem em quase todo lugar do mundo. Né? O problema também é um pouco você saber se comportar e saber como ser um bom turista. Né? Porque, por exemplo, se você pega um cidadão que foi assaltado voltando bêbado às 4, 5 da manhã, isso pode acontecer aqui em Bauru.
Em qualquer lugar lugar do mundo. Então acho que falta um pouco de discernimento também, né, do que se pode fazer. Você vai andar em algumas localidades de Nova York bêbado às 4 da manhã? Vai correr o mesmo risco que aqui. Né? Então tem um pouco aí de baixa autoestima. Agora eu falei também em outros programas, já venho reafirmando isso desde que a gente está discutindo os Jogos Olímpicos, Carlão, que esse modelo de Jogos Olímpicos, de legado olímpico, está falido. Está com o dia contado. Está com os dias contados. Eu acho que os Jogos Olímpicos do Rio, esse foi o fim de uma era. É o esgotamento total desse modelo, tanto que eu falei aqui semana passada que para os Jogos de Tóquio, o modelo já é outro. Já se falam em jogos sustentáveis. Vamos esperar para ver. Vamos aguardar. O locutor da matéria pediu a palavra, pois não, Leonardo Del Sante. Realmente, esse modelo já é discutido pelo COI, o COI já prometeu fazer certas mudanças, inclusive para Tóquio. Tóquio vai tentar fazer uma Olimpíada com um perímetro de 8 km dentro da cidade, que é muito curto, considerando o tamanho da cidade. O Rio de Janeiro, se você parar para ver, ele teve boas melhorias, sim. O Porto Maravilha, que também não foi citado, tem obras bastante interessantes lá. É do lado ali, né, Léo? É bem do lado, bem próximo. É perto da próxima Mauá. O problema é que houve algumas pequenas interdições de pessoas que já utilizavam aquele espaço, né? Teve, por exemplo, uma matéria da BBC que trata sobre um comerciante do local que foi retirado e depois colocaram outros comerciantes no local e não deram preferência aos que estavam lá. Talvez o melhor dos mundos para a Olimpíada do Rio fosse reurbanizar o centro da cidade, essa área que é degradada, que é perto do porto, construindo a Vila Olímpica ali, para uma moradia de mais baixa renda. Sim. Era um outro ponto que eu ia chegar. O Biratã, ele menciona a Vila Olímpica na entrevista, e ele fala que a Vila Olímpica foi construída num lugar na Barra da Tijuca, que já é extremamente valorizada, e ainda assim é num lugar um pouco distante. Então, até pelo preço dos apartamentos, que são de altíssimo custo, vai ser difícil de vender, também pela localização, que é um local já distante do que é comum para a Barra da Tijuca. Então, ele cita que o modelo que poderia ser feito era um modelo para uma Vila Olímpica um pouco mais simples, para poder atender uma parcela da população do Rio de Janeiro que não tem acesso a esse tipo de coisa. E isso beneficiaria muito mais as pessoas e também o próprio legado, que a gente vai ver só depois. E já que a gente tá falando que o legado a gente vê só depois, a gente pode pegar exemplos dos outros parques olímpicos recentes. Sydney, por exemplo, o parque é bem utilizado, tem congressos, tem convenções, uma rotatividade de pessoas interessante. O Sydney é 2000, né? Daí 2004 você vê um cenário já totalmente diferente. Em Atenas, o Ari mesmo menciona, né? Coisas abandonadas, luminárias quebradas, até pela crise financeira que teve na Grécia, né? Faltou dinheiro para manter esse legado aceso. E em 2008, Pequim também, o mesmo abandono. Uma matéria de 2012 que já tratava sobre isso, e imagino que hoje deve estar ainda pior. O Porto foi abandonado, onde tem prova de canoagem, a arena de vôlei, aquele belíssimo estádio da natação, que era o Cubo de Gelo, está às tralhas, não sei como está hoje, mas a matéria de 2012 já datava isso. E Londres, o Parque Olímpico desse ano, ele é o parque menos visitado da capital, mas ainda assim ele tem uma rotatividade até normal de pessoas naquele parque, e depois de 4 anos o West Ham vai conseguir mandar os seus jogos no grande estádio olímpico de Londres, considerando que Londres é uma das cidades que mais tem times de futebol do mundo, e ainda assim demorou 4 anos para achar alguém que quisesse ter um estádio que tivesse, por exemplo, como tem, uma pista de atletismo entre a torcida e o campo, que é o que diminui um pouco a pressão que a torcida do West Ham tradicionalmente faz e fazia no Volley Ground. Então, nos resta aguardar qual será o legado para a cidade maravilhosa. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.br. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e do Leonardo Del Sante, com comentários de Tuca Américo e Carlo Napolitano, equipe de reportagem com Heitor Facini, Gabriela Brizotti, Leonardo Guerino, Leonardo Del Sante, Adriele Silva e Isaac Toledo. Direção de Fábio Fleury, produção técnica Paulo Pepa.
O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Obrigado pela companhia de sempre e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.